Capítulo 293, Cinzel 2. O segundo método, em vez disso, exigia que Lee criasse novos fios de força vital e os usasse para conectar os tijolos isolados dentro dos tentáculos aos que estão dentro do corpo. Lee fez o que Vastor sugeriu, usando conjuração tripla para manter tudo sob controle. Quando o gongo tocou, a classe ficou desanimada. Apenas alguns limes haviam morrido, mas nenhum dos alunos conseguiu esculpir os limes de volta ao normal. Lee só conseguiu fazer uma única mecha um pouco mais curta depois de toda a hora. Vastor não parecia se importar, dando tapinhas nas costas e elogiando-os. Excelente trabalho, pessoal. Estou impressionado com quantos de vocês usaram a transmissão tripla com sucesso. Continuaremos da próxima vez. Continuar? Todo mundo estava pasmo. Bem, sim. Vastor respondeu como uma risada. Para terminar em sua primeira tentativa em apenas uma hora, você deve ser um monstro. Antes de você ir, um conselho para aqueles que mataram os Lime. Cortar carne é um trabalho de açougueiro, não um curandeiro. Eles podem ser criaturas irracionais, mas se você não os anestesiar, até as gosmas morrem de choques devido à dor excessiva. Classe dispensada. Lee caminhou em direção a seus companheiros, pensando no que havia aprendido. Agora entendo por que Marta era tão entusiasmado com o feitiço de diagnóstico que compartilhei. O scanner é capaz de detectar a força da vida em grandes detalhes, mas não fornece informações sobre o corpo real. Além disso, é excessivamente complicado. Mesmo reparar um único osso alterando a força da vida não é uma tarefa fácil. É muito mais simples usar a magia da luz normal. Ele pensou. Não apenas isso. Solos entrou na conversa. Também é muito arriscado. Alterar a força da vida significa que o menor erro causa dano que só pode ser corrigido usando o cinzel novamente, o que pode levar a outro erro. O lado positivo desse método é que em lugar eles podem usá-lo para corrigir distúrbios genéticos. De fato, precisamos encontrar uma maneira de incorporar o scanner ao revigoramento ou, pelo menos, ao seu senso de vida, caso contrário é verdade. Freya interrompeu a conversa. Uriel e Kila seguiram de perto. O que é verdade? Lita ainda estava pensando em desordens genéticas, mas não havia esse termo na língua de Mogar. Que você lutou com o Wyvern, seu idiota. Eu pensei que era para ser um segredo, mas sim, é verdade. Lita sentiu como uma leve surpresa. É um segredo se você não tem parentes no exército, na Associação dos Magos ou em uma família importante. Freya zombou de sua ingenuidade. Isso ou se, ao contrário da maioria de nós, você não está trabalhando como funcionário da associação. Kila apontou. Foi o segundo serviço disponível que concedeu mais pontos. Ele veio com 0 riscos, além de morrer de tédio sob uma montanha de documentos. O que aconteceu em Xenatos gerou uma montanha de papéis. Duvido que qualquer aluno de qualquer academia, neste momento, não saiba disso. Quem se importa com a papelada? Uriel queria notícias mais interessantes. Como é um Wyvern? Foi forte. Como diabos você sobreviveu? Os relatórios não diziam muito. Você deve nos contar tudo. Lita estava feliz e chateado ao mesmo tempo em vê-los tão animados. Feliz porque depois do ataque de Balcor, o clima ficou pesado. Foram necessárias as férias de inverno inteiras para que as coisas voltassem lentamente ao normal. Irritado porque era sobre a vida dele que eles estavam falando, como se fosse algum tipo de reality show. Ele foi impressionante. Inimigo ou não, Lee se recusou a falar sobre Gadorf como uma coisa, em vez de uma pessoa. Ele usava o mesmo respeito que gostaria para si ou para Solos, se a verdadeira natureza deles fosse exposta. Um Wyvern, graças aos deuses você está bem. No momento em que saíram do departamento de magia de luz, Gloria o abraçou com força, erguendo-o a alguns centímetros do chão. Eu vou te matar por me fazer ouvir sobre isso da minha mãe, e não de você. Ao contrário de suas palavras, o abraço foi terno e sua voz cheia de calor. Não queria incomodá-la durante o serviço comunitário. Ele não havia preparado nenhuma mentira, então lhe falou a verdade. Como você pode colocar sua vida em meu serviço comunitário no mesmo nível de prioridade?
Glória ficou chocada. Você pelo menos ligou para seus pais. Ela o colocou no chão. Por que eu deveria? As perguntas dela não faziam sentido para ele. Você está me dizendo que quase foi cozido, fatiado e, no entanto, não sentiu necessidade de ligar para ninguém. Ouvir uma voz amigável para compartilhar a alegria de estar vivo. Sério, o que há de errado com você? Agora sua voz e palavras eram uma combinação feita no céu. Lid congelou por um segundo. Tudo era verdade. Entre o desprezo por sua própria vida, ele sentia desde que estava na Terra e tudo o que havia acontecido em Mogar, uma experiência de quase morte parecia uma segunda-feira para ele. A realização foi perturbadora. Eu nunca fiz o mistério de ser meio louco. Lid bateu na têmpora com o dedo indicador. Então você quer que eu liste o que há de errado comigo em ordem cronológica ou alfabética? O grupo riu das crises de Glória. Ela foi a única a não achar a piada engraçada. Nem um pouco. Ela apertou o nariz com os olhos fechados, tentando se acalmar. Ok, agora me conte tudo sobre o seu dia desde o início. Eu preciso saber o quão ruim é. Enquanto eles caminhavam em direção à cantina, Lid compartilhou com eles toda a história. Casa Ernas, naquele momento. Lady Ernas conseguiu chegar em casa bem a tempo do almoço. Mesmo que seus deveres os mantivessem separados a maior parte do dia, ela e Orion sempre tentavam consumir suas refeições juntos. Era uma maneira de relaxar e descarregar seus encargos diários. Girne ainda tinha muito o que fazer em Xenatos. Depois que Kailon se rendeu, ele deu a ela o nome de todos os envolvidos nos eventos daquela manhã, juntamente com toda a sujeira que ele tinha neles. No submundo, não havia honra entre criminosos nobres. A melhor maneira de se livrar de um concorrente sempre foi coletar evidências incriminatórias até que houvesse o suficiente para uma dica anônima. Nesse ponto, se o policial designado para o caso era suficientemente competente, era apenas uma questão de tempo até que o reino fizesse o trabalho sujo em seu lugar. O que Duque Kailon havia lhe dado não foi suficiente para indiciar nenhum deles, mas o suficiente para iniciar uma investigação. Uma confissão a um policial real não permitia barganhar uma sentença reduzida, a menos que fosse comprovada. Essa foi outra razão pela qual tantas coletaram informações sobre seus concorrentes. Era uma arma e um escudo para os dias chuvosos. Agora que ela havia completado um ramo da investigação, ela teve que abrir o novo pelo que tinha. Como um dominó, Girne teve que derrubar os pedacinhos, até ter o suficiente para fazer os grandes caírem também. Havia apenas uma regra nesse jogo: seguir o dinheiro. Embora as jogadas de poder pudessem ser concluídas como uma alusão ou um aperto de mão, mover grandes somas sempre deixava um rastro. Seguir essas trilhas era a especialidade de Girne Ernas. Além do interrogatório, é claro. Ela ficou surpresa ao descobrir que Orion havia preparado o prato principal. Cozinhar era um hobby que ele praticava quando algo estava incomodando. Aconteceu alguma coisa hoje com você também, querido. Orion era um bom cozinheiro. Era o momento dos eventos que a preocupavam. Por acaso, sim. A partir de hoje, sou dispensado de todos os meus deveres como membro da guarda. Capítulo 294, vínculo 1. O quê? Por quê? Ela não podia acreditar em seus próprios ouvidos. Você sabe o que aconteceu hoje em Xenatos? Girne assentiu. Bem, parece que uma das minhas espadas foi decisiva para matar uma Wyvern e agora todo mundo quer uma. Como são essas más notícias? Girne riu, seus medos foram aliviados. Não são más notícias, apenas não fazem sentido. Ela é algo que eu fiz para manter você e nossa pequena flor feliz. Como Lid não é um espadachim e não pode usar feitiços com apenas uma mão, sua única habilidade é canalizar e amplificar a primeira mágica. Glória sempre diz que ele é muito bom nisso. O que Orion não sabia era que a verdadeira e primeira mágica funcionava com os mesmos princípios, tornando essa espada a arma perfeita para uma desperto. Única habilidade. Você quer dizer que percebeu algo que aumenta os efeitos do único tipo de magia que alguém pode usar e que pode ser lançado em silêncio, pegando o oponente de surpresa? Sim.
Mesmo quando você coloca dessa maneira, você me faz sentir bastante idiota. Por que você não fez um para mim também? Girne quase sentiu ciúmes. Porque é apenas um valete de todos os negócios, mas o mestre de nenhum. Eu fiz armas muito melhores para você. Orion quase se sentiu ofendido. As agulhas de Girne estavam entre suas obras-primas. Eles amplificaram sua mágica de luz, permitindo que Girne estimulasse os receptores de dor da vítima, maximizando os efeitos de suas técnicas de interrogatório e curando a maior parte do dano causado ao mesmo tempo, e era apenas uma de suas funções. Ainda assim, eu poderia usar uma dessas. Girne acrescentou. Eu acho que você simplesmente subestima seus queridos talentos. Porque a suspensão, no entanto? Essa é a coisa estranha. Fui designado para o cargo de mestre de forja até entregar 9 lâminas como essa para a coroa. Grifão branco. Lita estava realmente feliz por ter conseguido contar a maior parte da história a caminho da cantina, caso contrário, o almoço levaria uma eternidade. Depois de sofrer tantas feridas e consumir tanta mana, ele comeu o equivalente a um peru inteiro sozinho. Ao compartilhar com ele parte de sua força vital anteriormente, Vastor havia reabastecido a resistência de Lit, não sua reserva de nutrientes. A magia não poderia criar vida, apenas aprimorá-la ou alterá-la. Quão mal Wyvern te machucou? Glória estava preocupada. As poucas vezes em que o viu comer como 2 quilos foram quando ele foi empurrado uma polegada da morte. Lit encolheu os ombros. Ele não tinha nada a acrescentar ao seu relatório. Ok, é isso. Felizmente, ainda há bastante tempo antes da próxima lição. Ela se levantou arrastando pelo braço. Desculpem, rapazes. Lit precisa descansar e eu vou ter certeza de que ele não faça algo estúpido como treinar ou estudar. Eles saíram da cantina tão rápido que Lit teve tempo de dizer, até logo. Kila e Fria riram como loucas na cena. Eu juro, às vezes eles parecem idênticos a mamãe e papai. Kila estava realmente feliz por sua irmã. Com o tempo, ela havia superado seu amor por Lit. Sua nova família havia saciado o desejo desesperado de carinho de Quilla, permitindo que ela entendesse melhor seus próprios sentimentos. Se apenas as alturas deles pudessem ser trocadas, seria uma combinação perfeita. Fria acrescentou, fazendo-os rir ainda mais. Sou eu ou Glória ficou mais bonita? Uriel se sentiu desconfortável ao fazer uma pergunta dessas. Você notou também? Fria assentiu. Após o ataque de Balcor, ela perdeu parte de sua ousadia. Mamãe diz que é porque quando uma mulher se apaixona, ela se torna mais deslumbrante. A verdadeira questão é, por que você se importa? Você tem uma queda por ela. Kila ficou um pouco irritada. Depois de um ano inteiro usando a alimentação tônica e adequada de Vastor, ela foi a que melhorou entre as 3 meninas. Ela não apenas se tornou mais alta, mas também seu corpo se desenvolveu o suficiente para fazê-la parecer uma menina em vez de uma criança. No entanto, ninguém parecia ter notado, mesmo após as férias de inverno. Não, mas tenho medo de estar desenvolvendo. Ele suspirou. O quê? Fria ficou pasmo com sua resposta, mas acima de tudo com sua honestidade. Eu pensei que ela não era seu tipo. Ela nem chega perto. Só que estou desesperado com a ideia de nunca ter tido alguém que se importasse tanto comigo e provavelmente nunca o farei. Lit foi forçado a passar o tempo antes da aula de forja dormindo. Glória conseguiu nocauteá-lo com um truque inteligente. Assim que começaram a abraçar, ela contou a ele sobre seu dia e todos os protocolos de arquivamento que havia aprendido. A mente de Lit não durou 5 minutos. Apesar do revigoramento, ele ainda se sentia confuso. Porra, ela estava certa. Eu realmente precisava no momento em que entrou na sala. Lit foi agredido por hostilidade suficiente para lhe dar arrepios. Havia menos de 20 pessoas, ninguém parecia prestar atenção nele. No entanto, seus instintos o estavam alertando sobre um perigo iminente. Não há ameaça oculta. Solos continuou escaneando seus arredores sem sucesso. Eu posso perceber que alguns desses pirralhos mimados estão com raiva de mim, mas isso é verdade.
Não é um único indivíduo, mas como uma vontade coletiva. Uma emoção compartilhada. Lee pensou. Por que você está bloqueando a porta? Lee se virou, descobrindo que a professora Van Emily estava logo atrás dele. Ele estava tão tenso para nem perceber sua chegada. Desculpe. Ele foi até a mesa mais próxima. A hostilidade desapareceu, mas ele ainda estava nervoso. Bem-vindo de volta, futuros mestres de forja. Van Emily estava de volta ao auge. Os efeitos da toxina haviam desaparecido completamente. Hoje vou explicar para você o verdadeiro valor dos cristais mágicos e como empregá-los em suas criações. Lito observou cuidadosamente ela e todos os presentes. Ninguém parecia estar ciente do que acabara de acontecer. O que você vai aprender hoje exige que você domine tudo o que praticamos durante o 4º ano. Vamos expandir e revisar suas bases. A partir daqui, o céu e o seu talento são os únicos limites. Antes de tudo, por que os cristais mágicos são tão importantes para nós? Porque, como expliquei anteriormente, a matéria não animada resiste às nossas tentativas de impregná-la com poder mágico externo. É por isso que, sem um cristal, você não pode colocar mais de um feitiço por item, porque a janela de tempo para os encantamentos é tão curta. Forjar requer força e habilidade para forçar permanentemente sua magia a algo. Vamos dar um exemplo com números inventados. Uma espada de ferro tem uma magia inata de 10, enquanto um feitiço de nível 3 requer 100. Isso significa que a criação de uma espada de ferro capaz de disparar raios requer a infusão de uma força mágica 10 vezes a sua capacidade natural. Isso torna o processo difícil e limitado. Difícil porque a espada tentará rejeitar 9/10 do feitiço, limitado porque se eu tentar infundir uma força mágica acima do limiar de 10 vezes, o item quebrará. Gostaria de saber tudo isso antes. Lee suspirou interiormente. Lembrou-se de quantos materiais desperdiçou antes de descobrir que a prata era o elemento mais adequado para hospedar grandes forças mágicas sem o apoio de um cristal. Continua no próximo